Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um tema extremamente urgente e importante para discutir: vulcões em erupção pelo mundo. Você sabia que esses eventos podem ser sinais do fim dos tempos? Fique conosco até o final para entender tudo sobre este assunto intrigante e alarmante. E, se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo importante. E comente abaixo a sua opinião sobre estes eventos devastadores que somos impactados todos os dias nos jornais da grande mídia. Nos últimos tempos, temos testemunhado um aumento alarmante na frequência de erupções vulcânicas ao redor do mundo. É impressionante como esses eventos naturais têm se tornado cada vez mais comuns e intensos. Muitas pessoas se perguntam: por que isso está acontecendo agora? A resposta pode ser mais assustadora do que imaginamos. Primeiramente, vamos falar sobre alguns dados recentes que mostram essa tendência preocupante. Em diversas partes do globo, vulcões que estavam adormecidos há séculos começaram a despertar. Nos últimos anos, vimos uma série de erupções significativas que não só causaram destruição local, mas também tiveram impactos globais. Por exemplo, o vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção de forma contínua, destruindo centenas de casas e forçando a evacuação de milhares de pessoas. Da mesma forma, o vulcão Etna, na Itália, tem estado mais ativo do que nunca, com frequentes erupções que lançam cinzas a quilômetros de distância. Não são apenas esses vulcões mais conhecidos que estão ativos. Em regiões menos divulgadas, muitos vulcões menores também estão entrando em erupção, causando danos e preocupações locais. Estudos recentes mostram que o número de erupções vulcânicas aumentou significativamente em comparação com décadas anteriores. Este aumento não pode ser ignorado. Vamos analisar algumas estatísticas que ilustram essa tendência. Se compararmos a quantidade de erupções vulcânicas nos últimos 10 anos com as décadas anteriores, veremos um aumento notável. Nos anos 50, por exemplo, havia em média 20 erupções significativas por ano. Já na última década, esse número dobrou, com uma média de 40 erupções anuais. Isso é um aumento considerável e deve nos fazer refletir sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. Além dos números, é importante entender o impacto dessas erupções. Não se trata apenas de lava e cinzas. As erupções vulcânicas podem afetar o clima global, levando a mudanças nas temperaturas e padrões climáticos. A erupção do Monte Pinatubo, em 1991, por exemplo, lançou tanto material na atmosfera que reduziu a temperatura média global por vários anos. Esse tipo de impacto pode ter consequências devastadoras para a agricultura, abastecimento de água e muitas outras áreas da nossa vida. Quando comparamos a atividade vulcânica recente com períodos históricos, a diferença é clara. Durante a Idade Média, houve um período conhecido como a Pequena Era do Gelo, que foi parcialmente causado por uma série de grandes erupções vulcânicas. Esse período foi marcado por temperaturas mais frias e colheitas fracassadas, o que levou à fome e desespero em muitas partes do mundo. Hoje, estamos vendo sinais semelhantes, mas em uma escala potencialmente ainda maior. É essencial que prestemos atenção a esses sinais e nos preparemos para o que está por vir. A Terra está dando avisos claros de que algo significativo está acontecendo. Aumentos na atividade vulcânica são apenas uma parte do quadro maior, que inclui mudanças climáticas, terremotos e outros desastres naturais. Juntos, esses eventos podem ser um aviso de tempos difíceis à frente. A Bíblia nos fornece diversas referências que associam desastres naturais ao fim dos tempos, e essas passagens têm causado muita reflexão e preocupação. Em várias partes das Escrituras, encontramos menções claras a terremotos, erupções vulcânicas e outros fenômenos que indicam a aproximação do fim.
Uma das passagens mais conhecidas está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos. Ele menciona que haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essas palavras soam como um aviso claro para todos nós. Além disso, no livro do Apocalipse, o capítulo 6 descreve os eventos que ocorrem com a abertura dos selos, incluindo grandes terremotos e desastres naturais. Outro exemplo significativo é encontrado no Antigo Testamento, no livro de Joel, onde o profeta fala sobre sangue e fogo e colunas de fumaça. Esta descrição pode ser interpretada como uma referência a erupções vulcânicas, com suas colunas de cinzas e lava. Esses eventos são vistos como sinais de que o dia do Senhor está próximo, um período de julgamento e renovação. Os estudiosos bíblicos têm diferentes interpretações sobre essas passagens, mas muitos concordam que elas apontam para a ideia de que os desastres naturais são um prelúdio para eventos maiores. Comentários teológicos sugerem que esses sinais são alertas divinos, chamando a humanidade à reflexão e preparação espiritual. O aumento das erupções vulcânicas e outros desastres naturais pode ser visto como uma confirmação das profecias bíblicas. Para muitos teólogos, o contexto dessas passagens é crucial. Eles argumentam que a intensidade e a frequência desses desastres são indicativos de que estamos vivendo em tempos profetizados. A conexão entre os desastres naturais e os eventos apocalípticos não é apenas simbólica, mas também literal, refletindo uma ordem divina que está se manifestando em nossa era. Essa perspectiva teológica não apenas alerta sobre a proximidade do fim, mas também convoca cada um de nós a se preparar espiritualmente. Acredita-se que essas ocorrências são sinais claros de que precisamos estar prontos para o julgamento e a renovação que virá. As Escrituras nos chamam a uma vida de fé e vigilância, mantendo nossos corações e mentes abertos para os sinais que Deus nos envia. Assim, quando observamos o aumento da atividade vulcânica e outros desastres naturais, devemos refletir sobre essas passagens bíblicas e o que elas nos ensinam. Elas não são meras histórias antigas, mas avisos vivos e pertinentes para nossos dias. A urgência do momento é real e os sinais do fim dos tempos estão ao nosso redor. Não ignore esses sinais, pois eles são um chamado para a transformação e a preparação espiritual. A Bíblia está repleta de sinais proféticos que nos alertam sobre os tempos finais, e muitos desses sinais estão intimamente ligados a fenômenos naturais como vulcões, terremotos e eventos climáticos extremos. Esses eventos são frequentemente interpretados como manifestações físicas de advertências divinas. Um dos sinais proféticos mais destacados é encontrado no Evangelho de Lucas, onde Jesus diz: "E haverá grandes terremotos, e em vários lugares fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu." Esta passagem não apenas menciona terremotos, mas também inclui outros desastres naturais e sinais celestiais, todos apontando para um período de grande tribulação. A conexão entre vulcões, terremotos e eventos climáticos extremos com as profecias apocalípticas é clara. Erupções vulcânicas podem desencadear terremotos e influenciar o clima global, causando invernos vulcânicos que resultam em temperaturas baixas e colheitas falhadas. Estes eventos podem ser vistos como parte de um ciclo de destruição e renovação descrito nas Escrituras. No livro de Apocalipse, por exemplo, os selos, trombetas e taças revelam uma série de desastres que incluem terremotos devastadores e fogo, que podem ser interpretados como erupções vulcânicas. Nos tempos recentes, temos visto eventos que podem ser considerados sinais proféticos. A erupção do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, em 2010, lançou uma nuvem de cinzas tão vasta que paralisou o tráfego aéreo na Europa por dias.
Além disso, terremotos catastróficos, como o que ocorreu no Japão em 2011, seguido pelo desastre nuclear em Fukushima, têm sido interpretados por muitos como avisos apocalípticos. Outro exemplo é o aumento na frequência e intensidade dos furacões e tempestades. Em 2020, vimos uma temporada de furacões recorde no Atlântico, com inúmeras tempestades causando destruição em massa. Essas mudanças climáticas extremas estão alinhadas com as profecias bíblicas que falam sobre o mar e as ondas bramindo, e os homens desmaiando de terror à espera das coisas que sobrevirão ao mundo. Além disso, a pandemia global de 2019 a 2021 foi vista por muitos como um sinal profético. A Bíblia menciona pestilências como um dos sinais do fim, e a rapidez com que a Covid-19 se espalhou pelo mundo foi um lembrete contundente de nossa vulnerabilidade e da precisão das profecias bíblicas. Todos esses eventos nos levam a refletir sobre o que está por vir. Não são meras coincidências, mas sinais claros que apontam para a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. As profecias bíblicas não são apenas histórias antigas, mas advertências vivas e relevantes para o nosso tempo. Recentemente, conversamos com alguns dos principais vulcanologistas e geólogos sobre a crescente atividade vulcânica ao redor do mundo, e suas preocupações são alarmantes. Esses especialistas destacam que nunca antes testemunhamos tantas erupções em tão curto espaço de tempo. Segundo eles, a atividade vulcânica está aumentando em frequência e intensidade, e isso pode ter consequências devastadoras para a humanidade. Alguns geólogos apontam que mudanças nas placas tectônicas e o aquecimento global podem estar contribuindo para esse aumento, mas há um consenso de que ainda há muito a ser compreendido sobre essas forças naturais. Além dos cientistas, também ouvimos teólogos e estudiosos bíblicos que oferecem uma perspectiva diferente, mas igualmente importante. Muitos desses estudiosos afirmam que as erupções vulcânicas não são apenas eventos naturais, mas sinais proféticos descritos nas Escrituras. Eles apontam para passagens bíblicas que mencionam terremotos e colunas de fumaça como sinais do fim dos tempos. De acordo com esses teólogos, a Bíblia nos adverte que esses fenômenos são manifestações da vontade divina, destinadas a alertar a humanidade sobre os tempos difíceis que se aproximam. Ao comparar as perspectivas científicas e religiosas, vemos um contraste interessante. A ciência busca entender os processos naturais e encontrar explicações baseadas em evidências empíricas. No entanto, a perspectiva religiosa nos oferece um entendimento mais profundo e espiritual dos eventos que estão ocorrendo. Enquanto os vulcanologistas focam nas causas físicas das erupções, os teólogos enxergam esses mesmos eventos como parte de um plano maior, um aviso de que devemos nos preparar espiritualmente. Para muitos, essa interpretação religiosa é mais reconfortante e significativa do que as explicações científicas. As Escrituras oferecem um quadro completo que inclui não apenas a destruição, mas também a esperança de redenção e renovação. As profecias bíblicas não são apenas avisos de desastres iminentes, mas também chamamentos para a transformação pessoal e a fé. Nosso objetivo aqui é não desmerecer a ciência, mas sim destacar que há uma camada mais profunda de compreensão disponível para aqueles que escolhem ver o mundo através da lente das Escrituras. A ciência pode explicar como as erupções ocorrem, mas a Bíblia nos ajuda a entender por que elas ocorrem e o que devemos fazer em resposta a esses sinais. Portanto, ao observarmos a atual atividade vulcânica, é crucial considerar ambas as perspectivas. Devemos estar atentos aos avisos dos cientistas, mas também devemos prestar atenção às advertências espirituais. Esses sinais não são apenas para serem entendidos, mas para nos inspirar a refletir e agir.
Nos últimos anos, temos presenciado uma série de erupções vulcânicas que causaram grandes impactos tanto localmente quanto globalmente. Vamos começar com a erupção do vulcão La Soufrière, em São Vicente e Granadinas, em 2021. Este vulcão entrou em erupção de forma explosiva, lançando cinzas e gases a quilômetros de altura. A nuvem de cinzas cobriu a ilha, destruindo plantações e obrigando milhares de pessoas a evacuarem suas casas. O impacto foi tão grande que a economia local, fortemente dependente da agricultura, sofreu um golpe devastador. Outro exemplo é o vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, que entrou em erupção no final de 2021. Esta erupção foi igualmente devastadora, com rios de lava destruindo tudo em seu caminho. Casas foram engolidas pela lava e milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas. A lava atingiu o mar, criando uma densa nuvem de gases tóxicos que se espalhou pela região. Os danos materiais foram imensos e a recuperação será lenta e difícil. No Pacífico, o vulcão Kilauea, no Havaí, também mostrou sua força. Em 2018, ele entrou em erupção, destruindo mais de 700 casas. A lava engoliu estradas e criou novos terrenos enquanto avançava. Além dos danos físicos, a erupção liberou grandes quantidades de dióxido de enxofre, prejudicando a qualidade do ar e afetando a saúde dos residentes locais. Essas erupções não causam impacto apenas nas áreas próximas. A grande mídia frequentemente cobre esses desastres com grande destaque, mostrando imagens dramáticas das erupções e das suas consequências. Notícias sobre evacuações em massa, destruição de propriedades e os esforços de socorro dominam as manchetes. Essa cobertura intensa muitas vezes leva a uma maior conscientização pública sobre os riscos associados a vulcões e a necessidade de estar preparado para tais emergências. Esses eventos servem como lembretes poderosos da força da natureza e da nossa vulnerabilidade diante dela. Eles nos desafiam a pensar sobre como estamos preparados para lidar com tais desastres e o que podemos fazer para mitigar seus impactos. Nos tempos atuais, onde desastres naturais como erupções vulcânicas parecem estar aumentando, é vital buscar não apenas a proteção física, mas também a preparação espiritual. A Bíblia nos oferece diversos conselhos sobre como nos preparar para o fim dos tempos, ressaltando a importância da fé e da vigilância. Em Mateus, capítulo 24, Jesus nos alerta para estarmos sempre preparados, pois o Filho do Homem virá em uma hora que não esperamos. Este aviso nos encoraja a manter nossa fé forte e a vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A preparação espiritual envolve oração constante, estudo das Escrituras e uma vida de obediência a Deus. A fé desempenha um papel crucial na nossa preparação para os tempos difíceis. Hebreus, capítulo 11, define a fé como a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esta fé nos dá a força necessária para enfrentar adversidades, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Manter a fé em tempos de crise nos ajuda a encontrar paz e conforto, mesmo quando tudo parece desmoronar. Há inúmeras histórias de pessoas que encontraram conforto na fé durante desastres naturais. Um exemplo tocante é o de uma família que, durante a erupção do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, se refugiou na oração. Enquanto a lava destruía tudo ao redor, eles permaneceram em segurança, sentindo a presença de Deus a cada momento. Eles relataram que a oração lhes deu força e coragem para enfrentar o desastre e acreditam firmemente que sua fé os protegeu. Outro exemplo é o de comunidades inteiras que, diante de furacões devastadores, se uniram em oração e louvor. Essas comunidades não só sobreviveram às tempestades, mas também emergiram mais fortes espiritualmente.
Elas testemunharam que, apesar da destruição material, sua fé inabalável lhes proporcionou um senso de paz e renovação espiritual. Essas histórias nos mostram que, embora não possamos controlar os desastres naturais, podemos controlar nossa resposta a eles. A preparação espiritual é essencial, não apenas para nos proteger, mas também para nos dar a força necessária para ajudar os outros. Quando estamos espiritualmente preparados, podemos oferecer apoio e esperança aos que estão ao nosso redor, criando uma rede de fé e resiliência. Hoje, discutimos a alarmante frequência das erupções vulcânicas ao redor do mundo e como esses eventos podem ser interpretados como sinais do fim dos tempos, segundo as profecias bíblicas. Exploramos a relação entre desastres naturais e as advertências espirituais, além de ouvir especialistas e testemunhos de pessoas que encontraram conforto na fé durante crises. É crucial entendermos que esses sinais nos chamam à vigilância e preparação urgente. Não sabemos quando esses eventos aumentarão ou se intensificarão, mas podemos nos preparar espiritualmente para enfrentar qualquer adversidade. Nossa fé é uma ferramenta poderosa que nos dá força e coragem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e ative as notificações. Participe da discussão nos comentários e compartilhe suas reflexões sobre os sinais dos tempos. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e nos preparar para o futuro. Fique atento e acompanhe nossos próximos vídeos para mais insights e orientações.